Será que um dia eu vou entender? Talvez alguém possa me explicar, porque eu quero a verdade e encontrar. Para conhecer o Senhor Jesus, é preciso abrir o coração e acreditar nas coisas que Ele fez. Eu posso te contar uma e outra vez, mas você precisa conhecê-lo também. Você precisa. Jesus, Quem é? eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Pra saber quem é Jesus não basta só cantar. Muita gente vai à igreja e é só blá blá blá. Jesus Cristo é uma pessoa e você pode crer. Ele mesmo quer se mostrar pra você. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero. Vamos lá, pessoal. Todo mundo precisa saber, não é? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Eu preciso. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Alguém pode me Eu preciso explicar? saber, já vou te contar. Quem é Jesus? Você quer conhecer? Conhecer. Eu quero muito Quem é conhecer. Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Olá! Que bom estarmos aqui mais uma vez. Encerramos o mês de outubro com muita alegria, muita festa, viu? Mesmo a gente estando em casa, deu pra gente comemorar, pra gente festejar. E foi muito bom. E é muito bom continuarmos. Agora nós voltamos com nossos cultos do Aero Kids, com mensagem especial para o seu coração. E que bom que você está aqui com a gente hoje. Né? Muito bom sua família estar aqui com a gente hoje, nos apoiando e recebendo da palavra de Deus mais uma porçãozinha, não é verdade? Cada dia a gente recebe um pouquinho e cada dia a gente vai conhecendo mais esse Deus maravilhoso que nos criou e nos ama tanto. Mas antes de continuarmos, antes de qualquer coisa, nós vamos falar com Deus, ok? Então abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhinhos e vamos conversar com o nosso Pai. Querido Deus, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos dá para estarmos juntos aqui, aprendendo da Tua Palavra. Também podemos Te adorar, Senhor. Podemos cantar louvores a Ti. Podemos aprender mais de Ti, Senhor. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir nos nossos corações. Cuida, Senhor, esse coração pequeno que está nos assistindo, Pai. Cuida, Senhor, se há alguma necessidade, se há alguma tristeza na casa dos nossos queridos, que o Senhor venha com seu óleo de alegria, transformar, renovar, estar, Senhor, realmente estar suprindo qualquer necessidade. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante do Teu altar. Sabemos que podemos e devemos esperar somente no Senhor, porque o Senhor é o único Deus, não há outro além de Ti. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Acabamos de ouvir essa música maravilhosa que faz uma pergunta: quem é Jesus? Olha, essa é uma pergunta muito inteligente. Por quê? Nós sabemos que Jesus é a pessoa mais importante no mundo, porque somente através de Jesus nós podemos conhecer a Deus. E o que nós queremos mesmo é conhecer a Deus, não é verdade? Andar com Ele todos os dias, viver na presença dEle. Mas para isso a Bíblia diz que nós precisamos conhecer Jesus, porque Jesus é o único caminho para Deus. E essa música nos fala um pouquinho sobre quem é Jesus.
Mas nos próximos dias que nós vamos estar aqui, nós vamos ouvir muito sobre Jesus. Nós vamos tentar entender um pouco mais sobre quem é o nosso Jesus. Nós já falamos muito sobre Jesus aqui. Vocês se lembram que nós estudamos os Eu Sou de Jesus? Nós estudamos várias coisas sobre Jesus. E uma das coisas que nós estudamos aqui é que Jesus é Deus e é homem. É possível? Sim, é possível porque a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é verdade, então isso é possível. Jesus é Deus porque a Bíblia diz que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito são uma única pessoa. Eles não são três pessoas, eles são uma única pessoa que age de formas diferentes no mundo das nossas vidas. Mas ele é Deus porque ele tem a mesma essência, ele tem as mesmas qualidades, ele é Deus. Sabemos também pela palavra, que nós já estudamos aqui também, que Jesus, sendo Deus, ele estava na criação do mundo. E ele participou daquela criação tão perfeita. E nós sabemos que quando Deus criou o mundo, ele era perfeito. Não havia doenças, não havia pragas nas plantações, não havia doenças nos animais, não havia morte física, as pessoas não ficavam doentes e não morriam. Era um mundo perfeito de Deus. Mas vocês sabem que aconteceu algo muito triste lá, não é verdade? Aconteceu que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Desobedeceram a Deus, desejaram ser como Deus, ocuparam o lugar de Deus, voltaram as costas para Deus. E com isso, eles pecaram. E a palavra de Deus diz que quando Adão, que é o primeiro homem da face da terra, pecou, o pecado entrou em todas as pessoas. A partir daquele momento, todas as pessoas que nasceram em pecado. O pecado, ele contamina as pessoas. E nós também somos descendentes de Adão. Então todos nós nascemos em pecado. É assim que a Bíblia diz. E o que é o pecado? O pecado é o desejo que nós temos de desobedecer a Deus, de não fazer a vontade de Deus, de não andar com Deus, de não ouvir Deus, de fazer a nossa própria vontade. E por causa desse desejo nós cometemos coisas que não agradam a Deus, como mentir, como desobedecer, pegar as coisas das pessoas que não são nossas. Qualquer um de nós podemos cometer qualquer pecado, porque existe algo dentro de nós que deseja isso. Mas lá no Jardim do Éden, logo que aconteceu esse problema do pecado entrar na humanidade, no mundo, Deus prometeu que enviaria que iria esmagar a cabeça de Satanás, iria vencer o pecado. E você sabe quem é este? É Jesus. Somente Ele, o Filho de Deus perfeito, que veio ao mundo como homem. Sendo Deus, Ele veio ao mundo como homem. E é isso que a palavra de Deus diz para nós. E Jesus então haveria de vencer o pecado. E passou-se muito tempo, muitas profecias, muitos acontecimentos. Havia pessoas que nem acreditavam mais nessa história de que Jesus, sendo Deus, viria ao mundo como homem para destruir a força do pecado nas pessoas. Mas chegou o momento que Deus iria cumprir a sua promessa. Porque Deus cumpre as suas promessas. Quando Ele fala que vai fazer uma coisa, Ele faz. Então depois de muito tempo, chegou o tempo de Jesus vir ao mundo para cumprir essa promessa. Para morrer naquela cruz, ressuscitar e vencer o poder do pecado nas pessoas. Nós podemos ficar livres dessa força do pecado que quer nos levar para fazer as coisas que não agradam a Deus. Porque com Jesus nós podemos fazer
as coisas do jeito que deixa Deus feliz, porque Ele nos ajuda e somente Ele, somente através dele nós recebemos o perdão desse pecado. Então foi por isso que Jesus veio ao mundo como homem. E como homem, Ele sentiu as dores que a gente sente. Ele teve fome, Ele teve tristeza, cansaço, tudo que a gente tem. Porque ele, enquanto Ele esteve aqui, Ele era homem, mas também era Deus e conhecia e sabia todas as coisas, tinha todo o poder, da mesma forma quando Ele estava lá no céu. Olha que mistério maravilhoso. E só o Espírito Santo de Deus pode nos ajudar a entender isso. Mas então como foi que Jesus veio ao mundo? Você se lembra? Vamos relembrar essa história? Essa história está na Bíblia. Tudo que eu vou falar aqui agora está na Bíblia, tá bom? A história começa assim. Morava na cidade de Nazaré uma moça chamada Maria. Ela gostava muito de ajudar as pessoas, era muito humilde de coração, amava muito a Deus. E ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho, Cristo Jesus, aqui na terra. Então Deus enviou um anjo para contar para Maria o que ia acontecer. E o anjo foi até Maria e disse para ela que ia acontecer um milagre no corpo da Maria, porque seria gerado no corpo dela, pelo Espírito de Deus, um filho. E este filho seria o Salvador do mundo. Maria ficou muito preocupada, porque ela ainda era noiva de José. Como vai ser isso? Então ele explicou para ela que Deus faria tudo, que ela não precisava se preocupar com nada. Então ela aceitou e ficou toda feliz e ficou muito emocionada de ter sido escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Ela creu na promessa de Deus, porque ela conhecia a promessa de Deus. E ela creu. Então, o anjo foi conversar com José. José ficou muito assustado. Como assim? Nós nem nos casamos, ela vai ter um filho. José ficou muito preocupado. Naquela época, isso não podia acontecer de maneira nenhuma. Era uma cultura que eles tinham naquele tempo, não era como hoje. E o anjo, então, conversou com José também, explicou tudo certinho, que era o filho de Deus, como que ia acontecer. E José se acalmou, falou, então, se é de Deus, né? Que seja feita a vontade de Deus. E assim os dois concordaram e se casaram. Mas quando estava bem próximo do tempo de Maria ter Jesus, o imperador romano, daquele tempo, tipo governador ou presidente, ordenou que todas as pessoas fizessem um recenseamento, se alistassem na cidade onde eles haviam nascido. Então Maria e José tiveram que viajar para Belém. Mas Maria já estava muito próxima de ter o bebê. Mas não tinha outro jeito, era a ordem do imperador e tinha que cumprir. Então eles viajaram muitos dias. José ajudando Maria, cuidando dela, colocou ela num jumentinho para ela não ficar muito cansada. E eles foram caminhando, até que eles chegaram na cidade de Belém, onde eles deveriam se alistar. Chegando lá, todo mundo tinha feito a mesma coisa, né? Tinha ido para lá. E quando eles chegaram, já não tinha mais lugar nenhum, hotel, nenhuma hospedaria, nem numa casa, em lugar nenhum não tinha lugar para eles ficarem. José ia de casa em casa procurando ajuda, pedindo ajuda, explicando que a mulher dele estava para ter um bebê e que ela não podia ficar naquela condição, mas não tinha lugar para eles. E depois de muito procurar, eles encontraram uma pessoa, alguém que deve ter dito para eles, olha, aqui na minha casa não tem espaço, mas tem um estábulo aqui no fundo do meu sítio, vocês podem ficar aqui. Então eles foram para lá. O estábulo era o lugar onde ficavam os animais, onde eles passavam a noite. E foi ali então que Jesus nasceu, naquela noite. Uma noite linda, estrelada. A Bíblia diz que foi uma noite maravilhosa. Que coisa interessante, né? O Filho de Deus nasceu num lugar tão simples, tão humilde. E lá nesse estábulo tinha umas espécies de coxos. Eles colocavam a comida para os animais comerem. E como não tinha berço, não tinha nada, o que eles fizeram? Envolveram Jesus em panos e colocaram para deitar naquele coxo. E chamaram de manjedoura. E foi assim que o Filho de Deus
que Deus, homem, nasceu. A partir daquele momento, Deus, homem, estava no mundo. E a promessa havia se cumprido. E aquela noite foi tão linda. Os anjos falaram para os pastores que Jesus havia nascido. Eles foram lá, visitaram Jesus. E também teve um coral de anjos cantando, porque Jesus havia nascido, o Filho de Deus, Deus havia vindo ao mundo. E a promessa de salvação, de perdão do pecado seria cumprida. Glória a Deus, Jesus nasceu. E também os anjos avisaram os magos. Os magos eram homens sábios, muito espertos, inteligentes da época. Mas os magos estavam muito longe. Demoraram 2 anos para chegar até Jesus. Sabia? Os magos conheceram Jesus, ele já tinha 2 anos. E o rei da época, o rei Herodes, ficou sabendo que os magos foram visitar um certo menino muito especial e que era o menino prometido por Deus, que livraria o povo de Deus. Ele ficou achando que Jesus veio para tomar o governo dele, tomar o lugar dele. Ele resolveu dar um fim em Jesus. Quanta coisa Jesus passou, né? Mas Maria e José estavam sempre com ele, sempre cuidando, sempre protegendo. E Deus também. Então Herodes ordenou que esses homens dissessem para ele onde estava realmente o menino. Ele queria saber também, para que fosse lá adorar. Mas Deus sabia muito bem a intenção daquele homem, que não era adorar Jesus, era tentar acabar com ele, acabar com o plano de Deus. Estava sendo usado por Satanás. E Deus avisou José em um sonho e disse para ele levar Maria e Jesus para um outro lugar muito longe. E José levou eles para o Egito. E lá ele ficou protegido, porque quando o rei Herodes ficou sabendo que os magos não falaram a verdade e que ele havia perdido esse menino especial, ele resolveu, falou, olha, vamos acabar com todos os meninos de 2 anos de idade, porque assim eliminaria Jesus. Mas José fugiu e levou Jesus e ele ficou protegido. E assim o plano de Deus estava mantido. Porque quando Deus tem um plano, Ele faz acontecer. E assim foi então a pequena infância de Jesus. Depois desse tempo, a Bíblia não diz nada para nós sobre Jesus. O que Ele fez, o que aconteceu com Ele lá, não fala nada para nós. Mas nós sabemos que Jesus teve uma infância abençoada. Porque lá em Lucas 2:22, nós vemos que Jesus não era bem pequenininho e ele foi levado ao templo para ser apresentado. É assim como nós apresentamos as crianças no templo hoje, na igreja. Naquele tempo também as crianças estão apresentadas. Jesus foi apresentado no templo e foi abençoado lá naquele templo. Depois nós vamos ouvir falar sobre Jesus novamente quando ele estava com 12 anos. 12 anos já, olha quanto tempo passou e a Bíblia não fala nada de como foi a vida de Jesus. Nessa época, a Bíblia diz que eles foram a Jerusalém, Jesus com os pais, com os familiares, foram tudo no templo de Jerusalém, porque anualmente eles iam a Jerusalém prestar um culto. E eles foram nesse culto. E era dias de caminhada. E eles foram e prestaram o culto e tudo, chegou na hora de voltar para casa, todo mundo veio caminhando. Acho que vocês se lembram, né? E Jesus ficou para trás, ele ficou no templo. Ele nem viu os pais dele ir embora, ficou lá conversando com os doutores da lei, com os homens importantes da época. Conhecia as leis de Deus mais que todo mundo, que ensinava. E Jesus só tinha 12 anos, ele já sabia, já conhecia a palavra. Olha, realmente Jesus era um menino muito especial. E então ele ficou lá e seus pais ficaram preocupados, voltaram para buscá-lo, né? E levaram ele de volta para casa. E a Bíblia diz que Jesus voltou com eles e que ele era obediente aos seus pais. E que Jesus crescia em graça diante de Deus. Ou seja, Jesus crescia fazendo coisas boas, Jesus crescia conhecendo a palavra, Jesus crescia obedecendo aos seus pais, obedecendo a Deus. Jesus era um menino muito gracioso, muito simpático. E assim Jesus cresceu. E aí novamente a Bíblia não fala nada sobre Jesus.
Só quando Jesus está já com 30 anos é que a Bíblia volta a falar sobre Jesus. E aí ele aparece lá no Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E aí nós temos a história do batismo de Jesus. E João Batista nem queria batizá-lo. Falou, nossa, mas o Senhor que devia me batizar, eu vou batizar. Não, ele disse, você precisa me batizar, João, porque nós precisamos cumprir as profecias. Então, Jesus, ele era uma pessoa que obedecia a palavra de Deus, obedecia o seu Pai. E naquele dia Jesus foi batizado e a Bíblia diz que foi outro dia de muita festa. Quando Jesus saiu da água, o Espírito de Deus veio sobre Jesus como pomba e tomou conta dele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, esse é meu filho amado em quem eu tenho alegria. Era Deus dizendo, esse é meu filho amado em quem eu me alegro. Que coisa linda a vida de Jesus. E a partir daquele momento, então, Jesus recebeu aquela unção do Espírito Santo para começar realmente o seu ministério. Depois disso ele foi tentado, passou 40 dias no deserto, e aí ele voltou e começou realmente o seu ministério. A partir daí nós vamos ver milagres, ensinos, muitas coisas lindas sobre Jesus. E é isso que nós convidamos você a estar aqui conosco nos próximos sábados, que nós vamos conhecer os milagres, as coisas lindas que Jesus fez por enquanto andou por aqui. E tudo que Jesus fez foi para mostrar o seu grande amor por nós. O amor de Deus, aquele que não teve, que nos ama tanto, que entregou o seu próprio Filho, que veio aqui ao mundo. Sendo Deus, ele veio aqui e se tornou homem para nos salvar do nosso pecado, do nosso desejo de andar contrários à vontade de Deus. E agora, todos nós que cremos em Jesus e recebemos Ele no nosso coração, na nossa vida, nós possamos viver essa vida com Deus. Nós temos nosso pecado perdoado e essa força do pecado em nós, ela é destruída porque Jesus nos dá força para vencermos e para compreendermos a palavra de Deus e andarmos do jeito que Deus quer que nós andemos aqui neste mundo. Graças a Deus que nos deu Jesus. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é vida com Deus. É vida de alegria aqui na terra e para sempre nos braços do nosso Deus. Que você possa também ter essa certeza no seu coraçãozinho pequeno de que Jesus pode perdoar o seu pecado e te levar perto de Deus. Você pode entregar o seu coraçãozinho pequeno para Jesus. Se você já fez, glórias a Deus. Se não fez, você pode fazer isso hoje, com uma oração dizendo, Senhor Jesus, eu recebo o Senhor na minha vida. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor, por seu Filho Jesus, pela tua palavra que nos ensina quem é o Senhor, que nos mostra o seu grande amor por nós e como nós devemos fazer para te agradar. Nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida que só dá alegria para o Senhor. Cuida dos nossos pequenos, cuida das suas famílias, dá-nos uma semana guardados e protegidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E agora, para encerrar, nós vamos cantar mais uma música que vocês já acho que já estão até conhecendo. A gente tem cantado bastante, mas que a gente ama muito essa música, porque ela fala sobre Jesus. J-E-S-U-S. Esse é meu Jesus. Vamos louvar a Jesus? São 5 letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. J-E-S-U-S.
5 letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, 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 ele é meu Jesus, ele é meu Jesus. J-E-S-U-S, 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 Jesus! É isso aí. Que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor e que você possa estar dizendo por todos os lugares onde você for: esse é meu Jesus. Ele é o meu Senhor. Fiquem com Deus. Um grande abraço para todos vocês e sábado que vem nós voltamos. E olha, vamos torcer, pedir a Deus para que a gente possa nos reunir pessoalmente em breve, ok? Estamos com muita saudade, hein? Tchau!